Olá pessoal, sou a professora Milena. Eu vou apresentar para vocês a aula do Reino Monera. Essa aula é destinada à turma do segundo ano do ensino médio, da disciplina de Biologia. Então temos aí as bactérias e as arqueas. A estrutura celular das arqueas é bem parecida com a das bactérias, porém as características genéticas e bioquímicas das arqueas são mais parecidas com eucariontes. Para diferenciarmos as duas, precisamos analisar algumas coisas. A constituição química da parede celular, já que nas arqueobactérias podem existir uma enorme variedade de paredes celulares, entretanto, nenhuma delas é composta de peptidoglicanos, um componente presente nas bactérias. E também pela organização e funcionamento dos genes, já que nas arqueas a sequência de genes e de ações que elas produzem, assemelham-se com as de seres eucariontes. Característica das bactérias. As bactérias, elas são seres unicelulares e procariontes, ou seja, o que quer dizer isso? Sem membrana nuclear. Podem viver isoladamente ou formando colônias. Esses seres são caracterizados pela ausência de um núcleo organizado. Elas não possuem aquele núcleozinho organizado e organelas membranosas em seu citoplasma. As bactérias podem apresentar diversas formas. Vamos ver a classificação delas. Observem nessa imagem que ela possui vários formatos. E de acordo com esse seu formato, ela é classificada. Por exemplo, cocos, elas são esféricas, bacilo em forma de bastonete e outros, por exemplo, as esperiquetas em forma de hélice e vibrião em formato de vírgula. E as colônias? Algumas bactérias elas vivem isoladas, ao passo que outras formam grupos com várias bactérias unidas entre si, formando colônias, ou seja, conjunto de bactérias que se formam por multiplicação a partir de uma bactéria-mãe no meio de cultura e é reconhecível pelo seu aspecto, consistência e cor. O interessante é que uma colônia bacteriana é visível a olho nu, quando é composta por vários bilhões de elementos. Reprodução. Temos aqui a reprodução assexuada por cisparidade. Observem a imagem, como é que funciona. A reprodução assexuada, nesse caso aqui, é aquela que ocorre sem a participação dos gametas. É uma reprodução relativamente rápida e simples que dá origem a indivíduos iguais aos seus genitores, por serem iguais aos organismos que o geraram. Dizemos que se trata de clones iguais naturais. Vale frisar também que, apesar do processo gerar clones, pode ocorrer mutação, que leva a uma modificação nos genes. A cisparidade ocorre em organismos unicelulares, que simplesmente se dividem ao meio, gerando dois indivíduos, como vocês podem analisar. E também a reprodução sexuada. Para as bactérias, elas consideram reprodução sexuada quando o processo de transferência de fragmentos do DNA de uma célula para outra, quando há essa transferência de fragmentos do DNA. Nesse processo, esses fragmentos de DNA são passados de uma célula, a bactéria doadora, para outra, bactéria receptora, levando à junção do material das duas. A transferência desse DNA de uma bactéria para outra pode ocorrer de três maneiras: por transformação, transdução e por conjugação. Vejam como essa imagem é diferente da outra, não ocorreu a repartição da célula, ocorreu a transferência do DNA. E a nutrição, a maioria é heterotrófica. As bactérias autotróficas, elas realizam fotossíntese para produzirem seu alimento.
E as cianobactérias, que são organismos unicelulares, eles podem viver isolados ou em colônias. São exemplos de organismos como Monera fotossintetizantes. E a respiração. Algumas são aeróbicas, ou seja, usam oxigênio do ar na respiração. Outras são anaeróbicas, produzem energia por meio da fermentação. Processo muito importante para a indústria. Por exemplo, produção de bebidas alcoólicas, iogurte e por aí vai. As bactérias e a natureza. Muitas são decompositoras, se alimentam de organismos mortos ou seus detritos, organismos sapróbio, e outras recicladoras de matéria. Essas daqui, recicladores de matéria, são importantes para a continuidade da cadeia alimentar. Principais associações. Temos aqui o mutualismo. É uma associação que beneficia os participantes da relação. Nesse caso da imagem, temos as raízes fixadoras de nitrogênio. E também, outro exemplo, algumas bactérias que vivem no intestino humano. O comensalismo. Nesse caso aqui, a bactéria ela vai se beneficiar sem prejudicar o outro organismo. Um exemplo, algumas bactérias que vivem na nossa pele durante muito tempo, que não causam mal algum. Parasitismo, outro tipo de associação. Nesse tipo aqui de associação, as bactérias que habitam o corpo dos organismos vivos irão se reproduzir e se alimentar, causando-lhes doenças. Parasita e hospedeiro, como o próprio nome já nos diz. Então, podemos observar nessas imagens alguns exemplos de células bacterianas parasitas. Se analisarmos o comensalismo, observamos que ele não prejudica o organismo e o mutualismo também não. Então, só vai ocorrer essa associação que prejudica o outro no caso do parasitismo. E sobre nossas defesas contra as bactérias. Possuímos diversas defesas naturais, como proteção contra micro-organismos, pele, mucosas, ataque pelos glóbulos brancos por fagocitose, produção de anticorpos, defesas artificiais. Quando falamos de defesas artificiais, precisamos nos recordar do que se trata. Essas defesas artificiais, se formos analisarmos bem, artificial se refere a coisas artificiais. Então, defesas artificiais vai estar se tratando de vacinas, soros e antibióticos. Então, essas defesas são muito importantes contra as bactérias. Então, quais são as defesas naturais? Proteção contra micro-organismos, ataque pelos glóbulos brancos, produção de anticorpos e as defesas artificiais. E temos aí o livro que foi realizado para fazer essa videoaula. Esse livro tem de fácil acesso na internet, vocês podem colocar até suas próprias referências que já encontram. O nome do livro se chama Biologia Hoje e é muito fácil de ser encontrado. Então é isso e muito obrigada.